Meu nome é Patrícia Desir, sou advogada há mais de 20 anos. Sou especialista em prevenção e gestão de litígios pela Fundação Getúlio Vargas. Sou pós-graduanda em Direito Médico e da Saúde pela PUC do Rio de Janeiro e fui convidada pela Verbo Jurídico para compartilhar com vocês a minha visão panorâmica sobre os litígios contra médicos na atualidade. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, os slides que eu preparei para que a gente possa acompanhar junto essa exposição. Num primeiro momento, o meu objetivo aqui é desmistificar a atuação do advogado na área do erro médico. Primeiro, porque a gente só pensa que o erro médico, que a nossa atuação está distrita ao dano depois que ele ocorre, ou à conduta do médico. Quando a gente é procurado pelo profissional da área da saúde ou pelo paciente já com dano, com efeito danoso. Só que eu quero, primeiro de tudo, fazer um esclarecimento muito importante. Eu sei que nem todos aqui já são atuantes, então é importante que eu dê esse primeiro passo para que a gente alinhe nosso discurso. Primeira coisa que é importante a gente destacar, que quando a gente fala de litígio contra médico, na verdade a gente não está falando só do médico. A gente está falando de todos os profissionais da área da saúde, todos que tratam com o paciente. Então eu estou incluindo aí nutricionistas, fisioterapeutas, a equipe de enfermagem, como pessoas jurídicas, a gente tem as clínicas, os hospitais e os laboratórios. Então, sempre que a gente tratar de erro médico, a gente não está falando só do médico propriamente dito, mas de todos esses profissionais que atuam no cuidado do paciente. Isso é muito importante. Então, essa visão que eu vou trazer para vocês, e sempre que eu usar a expressão erro médico, eu quero que vocês pensem em profissionais da saúde, tá bom? Então, vamos lá. E o meu outro objetivo aqui é trazer para debaixo desse guarda-chuva não só os litígios judiciais, mas também os litígios disciplinares e a nossa atuação também preventiva para evitar que esses litígios sejam ajuizados. Então, é muito importante que a gente mude essa nossa visão. É uma visão também dos médicos. Eles têm eles não adotam uma cultura preventiva. Como vocês já devem ter ouvido falar, a cultura deles é a cultura da oralidade. Isso dificulta muito a nossa inserção e atuação nesse mercado, nesse nicho de atuação. Mas a gente está aqui se qualificando justamente para mostrar isso. E também, essa visão, ela também é uma visão para o paciente. Porque quando a gente atua preventivamente, a gente traz essas ferramentas para a atuação dos profissionais da saúde, a gente está não só protegendo o profissional, mas a gente está protegendo também o paciente. Essa moeda, ela tem os dois lados. A nossa atuação, ela tem esse benefício para as duas partes. Então, a gente não precisa partir aqui de um pressuposto de uma advocacia defensiva para o médico, ou vou trabalhar só para o paciente, porque o médico é sempre o responsável, porque a gente também tem que entender a responsabilidade do paciente para o efeito danoso. Então, são essas visões que eu quero trazer, que eu quero abrir a visão de vocês sobre essa atuação do advogado. Eu vou trazer alguns princípios, os principais fatores que levam à judicialização, como atuar no preventivo e no contencioso, a caracterização do erro médico, a responsabilidade civil, o mito do corporativismo, que é o mito de que a gente não vai conseguir fazer a prova porque o médico, eles são muito autoprotetivos, eles são corporativistas. Isso é um mito e eu quero mostrar isso para vocês aqui. E finalizar dizendo qual é o nosso papel, trazer uma reflexão para vocês sobre esse tema. Então, eu começo dizendo justamente isso, que não há arma maior do que uma mente preparada. E quando eu falo isso, eu não estou falando só da gente advogado. Eu quero que vocês tragam isso também para o paciente, que o paciente também se prepare para os seus procedimentos, né? Geralmente, a maior preocupação são com procedimentos cirúrgicos, e a gente trate também e traga essa visão para os profissionais da saúde. Todo mundo ganha com isso. O que a gente quer não é um judiciário cheio de litígios médicos. A gente não quer um conselho de ética com muitos processos disciplinares. É justamente isso que a gente quer evitar. A gente quer colaborar,
ser parceiro tanto do paciente quanto do médico. Então, eu vou trazer aqui 2 casos, né, para a gente começar a nossa reflexão. O primeiro caso é o seguinte: a pessoa chegou numa emergência com o braço todo ferido, alegando que o vidro tinha estilhaçado e tinha cortado ela toda. Era um plantão, né? Ela foi na emergência. O médico fez a análise, né? Fez os exames ali, só que o hospital não tinha máquina disponível para fazer o raio-x. O que ele fez? Ele medicou, analisou, tirou o que estava externo e orientou a paciente a retornar no dia seguinte. Mas ela já foi com analgésico, já foi com curativo, com tudo, para poder se medicar, receituar o médico, tudo isso. Só que essa paciente não voltou no dia seguinte. Passado alguns dias, aquela infecção ela se alastrou e a paciente foi encaminhada se encaminhou para outro lugar, foi direto para um consultório, não voltou mais para emergência. E chegando nesse consultório, ela relatou que ela tinha sido atendida pelo médico e que ele só tinha feito uma análise local e o outro médico, cauteloso, pediu um raio-x. E quando veio esse exame de raio-x, estava cheio de caco de vidro dentro do braço dela. E a primeira coisa que ele falou assim: poxa, esse profissional realmente devia ter feito um exame de imagem para apurar isso, porque esses corpos estranhos que estão aí possibilitam a infecção. Então, isso, obviamente, culminou numa demanda judicial. Então, eu queria saber de vocês, vamos refletir aqui comigo. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente escuta esse relato do paciente ou desse segundo médico, o que a gente tem que ser cauteloso? Num primeiro momento, realmente, pode parecer que a paciente tem razão, mas a gente tem que lembrar que, detalhe que eu falei, não foi feito o exame de imagem porque a máquina estava quebrada. Vamos dar uma pausa nessa imagem, nessa cena. A gente pausou essa cena. Se você é o advogado do médico que está no plantão, qual é a orientação que você vai dar para ele quando exames essenciais para o diagnóstico e tratamento não estiverem disponíveis? E isso tem que estar constando do relatório médico, isso tem que fazer parte do prontuário médico do paciente, para que ele possa se resguardar quanto a isso. Porque se a máquina do raio-x não estava funcionando, a responsabilidade não é desse médico. Ele quis, né, ele orientou a paciente a voltar, a paciente não voltou, olha aí também a responsabilidade da paciente com relação ao efeito danoso. Então, ele orientou, disse a ela que tinha que fazer o exame, que ela retornasse no dia seguinte, ela não retornou, ela procurou outro médico que disse assim: realmente, mas ela omitiu o fato de que o exame não tinha sido feito porque a máquina estava quebrada, e ela omitiu o fato de que o médico tinha orientado a ela retornar no dia seguinte e ela não retornou. Então, com isso, a gente já começa a ver que estão ausentes aí o nexo de causalidade, que é uma coisa que a gente vai tratar mais adiante. Então, eu queria trazer esse primeiro caso para que vocês comecem a pensar, ao ouvir o relato do cliente, né, seja do médico que está sendo demandado, ou seja, desse paciente que trouxe essa reclamação para você, quais são os cuidados que a gente tem que ter, quais são as perguntas que a gente tem que fazer. E, antes de tudo, a gente tem que analisar os documentos. É a partir disso que a gente começa, é a partir desse raciocínio que a gente começa a desmistificar aquela questão que eu tinha mencionado do mito do corporativismo, ok? Quando a gente olha, né, a imprensa, a gente vê o quanto o erro médico tem sido trazido à publicidade. Vocês veem inúmeras revistas tratando disso. Tem a questão também das indenizações.
Ele tem aquela capa da revista tentando a sorte numa indenização. É uma cultura, né, que a gente tem, mas que eu acho que está nas nossas mãos, profissionais do direito, mudar isso. É nossa responsabilidade. Então, vamos lá. Quais são os principais fatores para o aumento dos litígios que envolvem médicos nos tribunais? Então, a gente tem aqui a deteriorização da relação médico-paciente. E aí eu coloquei aqui a preponderância da escolha do profissional por intermediação do plano de saúde. Que eu digo, aqui está provado, mas é provocado, né? Ou a ausência de escolha e aí coloco hospitais públicos. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes o paciente não tem mais aquele médico de família, aquele médico que encaminha ele para o profissional de confiança. Muitas vezes, em função do alto custo da medicina, ele vai ao caderninho do plano, procura qual é o médico daquela especialidade e se dirige a ele. Esse médico também, ele tem tido uma redução dos honorários, porque os custos da medicina acabam sendo muito altos, o investimento com qualificação também, e para compensar essa incapacidade do nosso mercado de suportar esses custos, eles acabam diminuindo o horário do atendimento, atendendo mais pacientes, o que deixa essa relação entre o médico e o paciente mais superficial. Então, muitas queixas dos pacientes é dizendo que o médico não ouviu, que o médico fez um exame superficial, que ele se sentiu inseguro. Então, isso é um reflexo dessa superficialização dessa relação. Muitas demandas, muitos litígios médicos teriam sido evitados se o médico pudesse trazer o paciente mais para perto de si. Entender que o papel dele, assim como o nosso também do advogado, não é só atuar no processo. A gente tem uma responsabilidade que eu digo que é extraprocessual, assim como o médico também. A gente tem ouvido falar muito em humanização. É parto humanizado, tratamento humanizado. Trazer a humanização é justamente isso. E a gente, médico, também tem que trazer para a nossa atuação como advogado essa humanização no trato, tanto com o paciente que veio reclamar do dano, quanto do profissional da saúde. Mostrar para ele essa importância. A outra questão que eu botei aqui, já tinha falado da baixa remuneração, o aumento do número de atendimentos, a redução do tempo entre as consultas, que é uma realidade, e também a proliferação de escolas médicas sem hospital-escola, causando uma deficiência de formação. Justamente porque a escola médica, né, dentro da universidade, é o que vai permitir a prática, que vai trazer para o profissional da saúde esse tato, né, o conhecimento do mecanismo do corpo do paciente, as possibilidades, as discussões com os médicos, com os colegas, isso é muito importante. E muitas faculdades não têm isso. E a gente também tem por outro lado, a gente tem a massificação das relações de consumo. Quando eu falo ali Dr. Google, e nós advogados sabemos bem o que é isso, o cliente já chega para a gente com a resposta, com o caso e a solução. Os médicos sofrem a mesma coisa. Então, embora o Google seja muito importante, porque traz um pouco de luz nessa escuridão, né, que nós nos colocamos quando o assunto não é o assunto da nossa área, por outro lado, ele também traz muitos problemas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Assim como a gente orienta o nosso cliente, nós, como advogados, fazemos isso, o médico também tem que fazer isso. Isso vai fazer parte dessa atuação preventiva que a gente vai orientar esses profissionais da área da saúde. A indústria do erro médico, como bem ficou mostrado ali naquelas capas de revista, o advogado de porta de hospital, e a gente sabe muito bem disso, a gente tem o advogado de porta de hospital, a gente tem o advogado de cadeia, né? A gente tem o advogado de porta de cemitério. Infelizmente, esses profissionais não investiram em qualificação. Então, muitas vezes, eles colocam tanto o paciente quanto o profissional da área da saúde em risco. Por quê? A gente tem hoje a gratuidade de justiça,
né? E muitas vezes essas demandas que envolvem médicos têm valores altos e a gratuidade de justiça vem sendo concedida em muitos casos, faz com que muitas vezes sejam demandas irresponsáveis, porque o risco para o paciente é muito pequeno, o que já não acontece com o médico. Quando a gente pensa numa demanda judicial em que o nosso cliente é o médico, que provavelmente não vai ter uma gratuidade de justiça, assim como o paciente teve, a gente já sabe que além da taxa judiciária altíssima, aí ele vai ter as despesas com a perícia médica, que é uma perícia especializada e que tem custo alto. A gente tem as custas recursais, a gente tem a sucumbência de causas com valores muito altos. Então, é importante que a gente traga essa visão profissional da saúde. O que eu quero deixar muito, muito consolidado aqui é a importância da gente trazer essa visão de prevenção do litígio. Eu coloquei aqui, trouxe uma imagem de Hipócrates, né? E trouxe assim, como esses princípios conduzem à atuação do advogado. Então, quando a gente pensa em erro médico, não sei se vocês aqui já começaram a estudar os princípios bioéticos, a gente tem, para regulando a atuação do médico, os princípios basilares da não maleficência, da beneficência, da autonomia do paciente, da justiça e do respeito à dignidade da pessoa humana. Será que nós, advogados, não podemos trazer isso para a nossa atuação? É isso que eu gostaria que a gente começasse a ponderar. Quando a gente está falando de não maleficência, é a gente esclarecer justamente para o nosso cliente isso. Quais são os riscos do processo? De que forma aquilo pode causar mais mal do que bem? Não é porque a gente é advogado que a gente quer judicializar. E a gente tem que acabar com essa visão. Isso não mais pode subsistir na nossa atualidade. Então, a gente tem que botar as cartas na mesa, botar os custos processuais, os riscos, e além dos aspectos monetários e financeiros envolvidos, a gente tem que trazer também o custo emocional de um processo. Muitas vezes ele é muito maior do que os custos financeiros. Eu tenho certeza que vocês presenciam isso na prática, né? Quando o processo termina, o nosso cliente, por mais que a gente tenha tido êxito, ele já está cansado, porque a gente tem a morosidade do judiciário. E isso vai acontecer. Então, para que a nossa atuação não seja um mal para o nosso cliente, ele seja um bem, né? Trazendo aí essa ideia da beneficência também para a área da atuação do advogado. Então, a gente tem não maleficência, beneficência, autonomia do paciente. E eu trago aqui a seguinte questão: a gente dá autonomia para o nosso cliente? Quantos advogados, quantos de vocês dão as opções estratégicas para o nosso cliente decidir junto com a gente? Eu tenho refletido muito sobre isso. Então, a gente tem que trazer as opções, quais são as estratégias, os custos e benefícios de cada estratégia e dizer para o nosso cliente que, na verdade, ele é o nosso parceiro, nós somos um time. Não adianta você pegar a causa se ele não te trouxer o documento, se ele não pagar as custas pertinentes tempestivamente, se ele não colaborar para o processo. Então, isso só vai funcionar se ele entender que teve autonomia para escolher. Então, o direito médico traz, né, o direito médico da saúde trazem para a gente essa consciência. Eu acho isso muito importante. Então, falamos da não maleficência, da beneficência, da autonomia, da dignidade da pessoa humana. A gente tem critérios objetivos, né? O erro, a quantificação do dano, ela tem que atender a critérios objetivos, não é no achismo. A gente vai ver isso após aqui da Verbo Jurídico, é para trazer essa ferramenta para vocês, para que vocês tenham elementos que possam ter um pedido de êxito, que a gente tenha uma chance de êxito, que a gente tenha como sustentar aquele valor que a gente apontou no processo. Então, eu trouxe aqui a questão, né? A atuação preventiva e contenciosa. Vocês veem que eu estou sempre falando aqui como a gente pode atuar preventivamente,
Que elementos a gente tem que ter em mente? Então, em favor dos médicos, a gente, na atuação preventiva, a gente tem toda a parte documental, que eu já vou tratar adiante, e em favor dos médicos, o contencioso, a gente tem que valorizar o assistente técnico e a prova médica. Em favor dos pacientes, uma conduta preventiva também. Os pacientes não estão acostumados. Você já viu alguém consultar advogado antes de fazer uma cirurgia? Ninguém pensa no advogado. Então, hoje a gente tem as mídias sociais e é justamente essa informação que a gente pode trazer para o paciente. Os cuidados que ele pode tomar antes de se submeter a uma cirurgia. Eu não estou falando aqui que a gente vai intervir na conduta do profissional da saúde. Não é isso. O que a gente vai falar aqui é sobre os cuidados, sobre os direitos que o paciente tem. Então, vamos adiante. Já falamos aqui dos custos processuais, dos custos emocionais. Vamos falar aqui. Então, primeiro aspecto, vamos explorar a atuação em favor dos médicos, consultoria preventiva, documentação adequada e treinamento em equipe. Qual é o objetivo disso? Aqui. Informação. Muito do que eu vou falar aqui, né, eu pulei esse slide, é em favor dos pacientes, tá? Então, eu vou trazendo esses elementos e a gente vai debatendo. Mas eu coloquei aqui direitos básicos, proteção à vida, à saúde e à segurança, informações claras e adequadas, proteção contra publicidade enganosa. Eu já vi que nós vamos ter aqui uma exposição de outro colega também sobre esse tema. E os danos? A gente está muito acostumado a ouvir falar em dano material, dano moral e dano estético, mas a gente não pode ignorar o dano informacional. Vamos falar sobre isso mais à frente. Quais são os objetivos principais dessa perspectiva? Entender que tanto o paciente quanto o médico têm direito à informação e transparência e qual é o meio através do qual isso se dá. Prontuário, receituário, atestado, relatório. Isso é um dever do médico, segundo os conselhos de ética, mas é também um direito do paciente. Um termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, não basta assinar um formulário, né? Hoje os pacientes estão muito acostumados. Você assinou um termo de consentimento? Eu assinei sim, ele me deu na hora lá, eu li, botei meu nome e assinei. O que estava escrito lá? O paciente não sabe. Então, o judiciário tem invalidado esses termos. Então, é nosso papel fazer com que esses documentos sejam válidos. Isso vai beneficiar tanto o médico quanto o paciente. Por isso que eu falo aqui em gestão da atividade para o médico e eu falo para o paciente o direito ao prontuário, para que ele também entenda a sua responsabilidade no seu tratamento. Eu coloquei aqui um caso prático, né? Vamos fazer uma intervenção aqui para falar de mais um caso, antes da gente entrar um pouquinho nas questões mais técnicas. O médico estava sobre aviso, cirurgião, estava no churrasco, bebendo a sua cervejinha, curtindo lá com os amigos, com um celular à mão, atento que poderia ser chamado. Quando ele recebe uma ligação pedindo para ele comparecer ao hospital para uma cesárea de urgência. Uma gestante que já tinha tido 3 gestações anteriores, através de cesárea, e que estava em trabalho de parto e demandava a assessoria médica urgente. Então, ele fez a cirurgia, correu tudo bem na hora, só que no dia seguinte ela começou a ter muitas hemorragias, voltou ao hospital com as complicações, foi diagnosticada síndrome de HELP, muita hemorragia, isso evoluiu para a morte. E aí, os familiares, né, muito revoltados com a situação,
começaram a lembrar que, de fato, o médico parecia um pouco alcoolizado, que tinha testemunhas sobre isso. E eu pergunto para vocês, é a conduta desse médico culposa? Ele vai responder pelo resultado morte? Porque, para que haja responsabilidade civil, a gente sabe que tem que ter a conduta, o nexo de causalidade e o resultado. Essa conduta, mais na frente, a gente vai discutir se ela é culposa ou não, se exige essa caracterização, porque tem diferença, né, para os casos em que vão se aplicar a responsabilidade objetiva e os casos em que vai se aplicar a responsabilidade subjetiva. Por isso que eu trouxe aqui a questão da prova na área médica, né? Essa questão da prova na área médica ela é muito importante, que eu volto a dizer, ela vai funcionar tanto para o contencioso depois que o problema já ocorreu, como também para o preventivo. Então, a gente tem que falar sobre documentação médica, sobre perícia médica judicial, aí já para o contencioso, sobre assistência técnica na área médica, também aí já falando do contencioso. Quando a gente fala de documentação médica, a gente tem aqui as notificações, os atestados, os relatórios, os pareceres e os prontuários. O que é a notificação? As notificações são comunicações compulsórias de um fato profissional feita por profissionais da saúde às autoridades competentes. O exemplo é a ficha de notificação do SINAM. Quando você joga e depois vocês pesquisem aí no Google, vocês vão conseguir achar diversos modelinhos. É a questão do aborto, da violência, essas são a notificação da violência doméstica, né? Que sofre a mulher. Então, são casos de notificação obrigatória. A lei que dispõe sobre isso é a Lei 6.259 de 75, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica também. Eu trouxe isso justamente por causa do Covid. É uma questão que tem sido trazida à tona, que tem sido debatido muito atualmente. Então, essa lei trata disso, da obrigatoriedade do médico de fazer essas notificações e estabelece essas normas sobre como fazer. Temos os atestados. Para que servem os atestados? Os atestados servem para comprovar as atividades da vida diária, a mudança do posto do trabalho, a indicação de melhor intervenção terapêutica para um caso específico. E aqui eu trouxe a resolução do Conselho Federal de Medicina com alguns dispositivos que eu considero muito relevantes. E a gente passa a entender porque quando a gente tem um médico amigo e vai pedir um atestado para ele, seja para academia, para uma atividade física que a gente vai fazer, por que esses profissionais não gostam de dar esses documentos? E a gente, quando é o paciente, quando é o amigo, a gente, poxa, fulano nem quis dar atestado, fez cara feia. Por que isso acontece? Vamos dar uma olhadinha nesses poucos artigos que eu separei. Então tá, o atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários. É claro que o paciente tem direito, sim, a um atestado médico, não é? Ter direito ao atestado médico é uma coisa, não significa que um médico está obrigado ali a atestar uma situação que ele não está percebendo, que não está caracterizado. Tá? Então, isso é para as hipóteses em que houve, de fato, uma caracterização daquelas situações que a gente viu ali. Uma atividade diária, mudança de posto de trabalho, indicação de melhor intervenção terapêutica para um caso específico. O atestado é para formalizar essas situações. E aí vem o artigo 2º e diz: ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria ou prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Justiça Social e também da Previdência Social e da Justiça. Então,
Temos também, vocês vão ver ali na frente, o atestado ele tem que estar legível. Esses garranchos que a gente vê não estão corretos. O médico pode ser responsabilizado por isso, e é seu direito também, direito do paciente, exigir do médico que a receita, que o prontuário, que todos os documentos relativos ao tratamento dele estejam escritos de forma legível. Justamente para quê? Essa situação que traz aqui no artigo 2º, para que um outro profissional, quando for dar continuidade ao tratamento, ele possa compreender tudo que já foi realizado ou não realizado, para que ele possa dar a melhor continuidade. Artigo 3º. Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os seguintes procedimentos: especificar o tempo concedido para a dispensa à atividade, se for o caso, né, para a recuperação do paciente, e estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente. Esse inciso 2º é muito interessante, porque só deve constar o diagnóstico do atestado, e muitas vezes a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, se o paciente autorizar. Se o paciente não autorizar, lembrando lá do princípio basilar da autonomia do paciente, o médico não está obrigado, ou melhor, não é permitido a ele que coloque esse diagnóstico se não tiver uma autorização. E aí, quando a gente pensa em conduta preventiva do médico, a gente já tem que tomar cuidado para que ele formalize e faça a prova de que o paciente autorizou aquilo. Olha, a gente já pensando lá na frente. Registrar os dados de maneira legível. Aquilo que eu tinha comentado. Vejam que isso está expresso no artigo 3º da Resolução do Conselho Federal de Medicina. Inciso 4. Identificar-se como emissor mediante assinatura ou carimbo ou número do registro do Conselho Regional de Medicina. Não tem carimbo, não tem problema. Ele coloca o nome dele legível, a sua assinatura e o número do seu conselho de classe. Isso serve para a gente também, a gente está acostumado, a gente usa carimbo, agora não mais, né? Porque as peças são todas eletrônicas, a grande parte delas, mas sempre a nossa OAB tem que estar legível, o nosso nome também, para que facilite a identificação. O médico, a mesma coisa. Tem um parecer, eu coloquei aqui, do Conselho Federal de Medicina, que diz: a utilização do carimbo de médico em prescrição é opcional, pois não há obrigatoriedade legal ou ética. O que se exige é a assinatura com identificação clara do profissional e seu respectivo CRM. Lembrando aqui que a gente está falando de CRM, de CFM, mas todos os profissionais da área da saúde têm em seus conselhos de classe esses regulamentos, que retratam também essas disposições. Então, dependendo de quem é o seu cliente é o fisioterapeuta, você vai procurar o conselho dele. Seu cliente é um nutricionista, é o conselho dos nutricionistas que você vai procurar. Então, essas disposições, elas estão todas previstas. Eu trouxe aqui os dados do Conselho Federal de Medicina, porque eles servem para a gente como uma orientação. Mas a gente tem que procurar isso em cada um dos conselhos, e é isso que vai diferenciar a atividade de um advogado da de outro. Poucos tomam esse cuidado. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala de dano estético, ele não vai olhar quais são as resoluções que tratam do dano estético, que regulamentam a atividade profissional e trazem lá uma regra geral do CFM, e não as resoluções que se aplicam ao médico cirurgião que atua com estética. Isso é fundamental. Esteja você pelo lado do paciente, esteja você pelo lado do profissional da área da saúde. Uma pergunta que é muito comum é exatamente essa: existe hierarquia entre atestados de diferentes categorias de profissionais de médico? Médico assistente, médico especialista e médico perito. É tudo a mesma coisa? Não, não é. Médico assistente é o médico do paciente, aquele que está tratando dele.
Ele necessariamente é o especialista daquela patologia? Não necessariamente. Muitas vezes, ele é um médico geral, é um clínico geral. Muitas vezes, esse médico assistente, ele vai fazer o encaminhamento para o especialista. Então, o especialista é aquele cadastrado no conselho, tendo feito o concurso, respondido às provas e recebido o título de especialista. E o médico perito? Ué, mas se eu for fazer uma prova no processo, eu tenho que chamar o especialista, né? Eu não tenho que chamar o médico perito. Vai ser o especialista. Se é uma questão de reumatologia, eu vou trazer para funcionar como assistente técnico um reumatologista? É esse o raciocínio que a gente tem que ter? Não. É aí o grande pulo do gato que muitos advogados não sabem. A gente tem que procurar o perito médico. Um dos requisitos da inicial é que a gente traga uma prova pré-constituída. Então, é muito interessante a gente buscar um perito médico, né, para funcionar como assistente médico da gente, a nossa inicial. O perito médico, isso é uma especialidade, ele não é só um médico. Perícia médica é uma especialidade, assim como a cardiologia, assim como a ginecologia, assim como a reumatologia. Qual é a função do perito médico? Ele vai analisar os protocolos de conduta e os documentos. É aí que cai por terra o mito do corporativismo. Porque o médico perito, ele não vai ser corporativista, ele não está ali para atuar em favor do paciente ou a favor do médico. Ele está ali para ver o seguinte: aquele protocolo médico para aquele tratamento, ele foi observado pelo profissional? Aquelas consequências, elas estavam previstas nos artigos científicos, na literatura médica? Esse é o papel do perito médico. Ele é muito importante. Voltando lá para os atestados. Olha, eu trouxe aqui uma decisão muito importante. A decisão do perito médico federal no laudo médico pericial tem superioridade hierárquica em relação aos atestados do médico do trabalho e do médico assistente para fins de reconhecimento de incapacidade laborativa no âmbito previdenciário. Aí está aqui a lei, o artigo, a súmula do TST e quais são os pareceres do Conselho Federal de Medicina que dão suporte a esse posicionamento. Essa dúvida é uma dúvida muito incomum, uma reclamação. Quem trabalha com o direito previdenciário ou já ouviu alguma reclamação nesse sentido, fala assim: poxa, mas o meu médico falou que eu estou incapaz e o perito médico falou que eu tenho como atuar e o meu patrão disse que eu tenho que ir trabalhar. E a gente percebe como se houvesse um conflito entre esses médicos, né, que passam por esse paciente. Mas o que é importante a gente distinguir? O perito médico é aquele que vai analisar o protocolo, se os protocolos de tratamento foram observados. O médico do trabalho é aquele que vai pegar aquele laudo que constatou uma incapacidade ou uma limitação temporária ou permanente e ele vai entender se há naquela empresa um posto de trabalho em que aquele trabalhador possa exercer a sua atividade sem prejuízo à saúde. Então, muitas vezes, a pessoa ela tem uma patologia, ela está diagnosticada, está comprovada, o perito médico confirmou que os protocolos médicos foram realizados, a pessoa tem de fato aquela lesão, e o empregador não quer reconhecer aquilo. Não. Aí é que entra o trabalho do médico do trabalho. O médico do trabalho vai reconhecer, vai perceber, vai olhar aquela documentação, vai entender quais são as limitações e vai orientar a empresa a procurar um posto de trabalho em que o empregado possa laborar de acordo com as suas limitações. E aqui, por isso é que a gente vê esse parecer aqui que eu trouxe,
Não há conflito ético quando ocorrer divergência de entendimento entre o médico do trabalho e o perito médico do INSS. Em caso de indeferimento do pedido de benefício previdenciário junto ao INSS e o médico do trabalhador entender que o segurado encontra-se incapacitado, deve o médico elaborar um relatório médico fundamentado e encaminhar o trabalhador para a perícia médica de recurso. O outro parecer diz: não há sustentação legal para que o médico do trabalho deixe de cumprir a decisão do médico perito previdenciário. Cabe ao médico do trabalho realizar o exame de retorno ao trabalho e emitir o atestado, o ASO, bem como reencaminhar o trabalhador à Previdência Social quando necessário, observando, no caso de pessoa com deficiência, a adaptação do trabalho ao homem sem qualquer tipo de discriminação. Então, é justamente o que eu tinha falado para vocês. O médico do trabalho, a função dele é justamente essa: reconhecer as limitações e permitir, buscar um caminho para que aquele trabalhador possa laborar. Súmula 15 do Tribunal Superior do Trabalho. A justificação da ausência do empregado motivada por doença para a percepção do salário enfermidade e da remuneração do repouso semanal deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecidos em lei. Então, se a gente está falando, né, da presença, da justificação para a ausência, a gente está falando do quê? A gente está falando do atestado do médico do trabalho. É ele que vai pegar aquela patologia, aquela enfermidade e vai avaliar se de fato se justifica a ausência do empregado no posto de trabalho. Relatório médico. São as descrições escritas e minuciosas de todas as operações de uma atividade médica. Na perícia, são a materialização do exame médico pericial. Ou seja, aqueles peritos, aqueles relatórios que a gente estava falando anteriormente, que o perito médico vai analisar e ver se o protocolo prescrito para aquele tratamento foi cumprido, ele vai se embasar justamente nesses relatórios. Que tipo de relatório a gente tem? Laudo médico legal, que é o produzido pelo próprio perito após as investigações e estudo, e o auto médico legal, que é o relatório ditado diretamente a um escrivão e diante de testemunhas. Outra documentação que a gente tem muito importante são os pareceres. Eles se referem à análise pericial feita por pessoa competente ou de reconhecido saber sobre dado assunto contido em trabalho, laudo ou cópias de documento efetivados por terceiros. Então, sempre que essas causas chegarem a gente, seja no contencioso, seja as demandas perante os conselhos de ética, a gente vai pedir: o que você tem de atestado, o que você tem de relatório, aos pareceres que dão suporte. Como eu disse, a gente é um time. Se o cliente não trouxer esses documentos, a gente não tem como realizar um bom trabalho. Vamos falar agora sobre prontuário. Prontuário médico é um documento elaborado pelo profissional e é uma ferramenta fundamental para o seu trabalho. Nele constam de forma organizada e concisa todos os dados relativos ao paciente, como seu histórico familiar, anamnese, descrição e evolução de sintomas e exames, além das indicações de tratamentos e prescrições. Durante o curso, durante a pós da Verbo Jurídico, vocês certamente vão ver que existem hoje o prontuário físico, o prontuário digitalizado e o prontuário eletrônico. Essas questões que envolvem a telemedicina, que estão sendo tratadas, é um ponto-chave também para a nossa atuação. Como a gente vai orientar esse médico que está atendendo em casa, que está atendendo pelo celular, pelo computador, qual é a forma adequada dele manter o prontuário dele correto, se atuando sempre de uma forma preventiva, para, se na hipótese de um evento danoso vir a ocorrer, ele ter os elementos que embasaram a sua decisão e a sua estratégia de tratamento. Então, ele
é um instrumento de apoio à assistência do paciente, é um documento de valor probatório do ato médico, ele é meio de comunicação entre os profissionais de uma equipe de saúde, é ferramenta para a continuidade do atendimento, dá suporte para a área administrativa nos aspectos financeiros e legais, é fonte para pesquisa científica, é instrumento de defesa legal do médico da instituição de saúde e é um documento repositório do segredo médico do paciente. Porque quando eu falo esse último ponto, documento repositório do segredo médico do paciente, é que nós vamos ver também que esses documentos, eles são protegidos pelo sigilo médico e paciente e que existem exceções a essa regra e quais são essas exceções e como elas acontecem. Voltando, o prontuário, ele tem que ter a identificação do paciente, isso aqui é como se fosse um checklist do prontuário, tem que ter a identificação do paciente, tem que ter a anamnese e exame físico, como é que foi feito, o que foi constatado, quais foram os exames complementares solicitados e seus resultados, quais são as hipóteses diagnósticas e o diagnóstico definitivo. Vocês estão vendo isso, vocês estão pensando no Hauser, né? Mas lembra que eles discutem ali os casos, as hipóteses e qual foi o diagnóstico positivo. Na vida real, aquilo também acontece, isso tem que fazer parte do prontuário do paciente. Tem a conduta terapêutica, tem a evolução diária do paciente com data e hora, procedimentos realizados e identificação dos profissionais que realizaram. Então, vem aqui aquele primeiro assunto que eu falei. Não é só o médico. A equipe de enfermagem, ela também tem responsabilidade com relação ao prontuário do paciente. O nutricionista que teve no hospital, que acompanhou o pós-operatório ou o pré-operatório, ele também tem que inserir essas informações no prontuário do paciente. Então, voltando, as descrições cirúrgicas, fichas de anestesia, prescrições médicas e de outros profissionais da saúde, como eu disse, o resumo da alta, a ficha de atendimento ambulatorial ou atendimento de urgência e o registro dos consentimentos esclarecidos. Ou seja, o prontuário não é o ato de um profissional só e nem é um documento superficial. Muitas vezes, na prática, a gente vai se deparar com isso. Quando o caso chegar à nossa mão, a gente vai ver prontuários incompletos, mal preenchidos e muitas vezes a conduta do médico ela foi uma conduta irregular, mas a falta de prova vai ser o que vai fragilizar a defesa dele. Então, vamos lá. Prontuário. Nos prontuários, em suporte de papel, é obrigatória a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais prestadores do atendimento. São também obrigatórias a assinatura e o respectivo número do CRM ou do profissional de saúde que atendeu, seja ele nutricionista, fisioterapeuta, anestesista, que seja lá quem for, quando profissional médico, mas os outros também, lembrem disso. A responsabilidade do preenchimento, guarda e manuseio do prontuário cabe ao médico assistente, né, quando é consultório, a chefia da equipe, né, naqueles consultórios em que há mais de um médico atuante ou nas clínicas, e aí, como eu disse, a chefia da clínica e a direção técnica da unidade. Lembrando aí, um profissional que é desprezado, que a responsabilidade dele não é devidamente relevada, é o responsável técnico da clínica, do consultório. Isso a gente vai conversar depois. Vamos falar um pouquinho agora de perícia médico-judicial. É ato privativo do médico investido em função que assegure a competência legal e administrativa do ato profissional, a fim de contribuir com as autoridades administrativas, policiais e judiciárias na formação de juízes a que estão obrigados. Então, lembrando que o perito médico é uma especialidade, ele tem que ter esse título de perito médico. Quem vai fazer a perícia médica judicial não é o especialista. Pode haver os dois. Se for o caso, você como advogado do paciente, você como advogado médico, você pode ressaltar para o julgador a importância de uma atuação do médico especialista e do perito médico. Tem que ser os dois. Lembrem-se sempre que eles têm papéis distintos.
Então, vamos lá. A prova é o elemento demonstrativo da autenticidade ou da veracidade de um fato. Então, a gente já falamos da documentação médica, falamos das notificações, dos atestados, dos relatórios, dos pareceres e dos pontuários. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre erro médico. Em que momento ele ocorre? Como a gente vai fazer a análise desse erro médico no tratamento do paciente? Então, a gente tem a fase do diagnóstico, o primeiro momento, né? O momento que o paciente chega, leva os sintomas dele. Essa é a fase preparatória do procedimento. E como é que ocorre erro médico nessa fase do tratamento? Omissão contra pedidos complementares. A gente lembra daquele primeiro caso que a gente tratou no início da exposição? Aquele médico omitiu contra ao pedido complementar? Não, é isso que a gente vai provar, é aí que está a defesa dele. Ele não se omitiu. A culpa, no caso, vai ser de quem? Da instituição, da clínica ou do hospital, que tem responsabilidade objetiva, que deveria ter o médico, é o risco do negócio, faz parte da obrigação da clínica ou do hospital, ter os equipamentos funcionando em dia devidamente revisados. Então, a gente hoje já sabe que se aquele médico chegasse para a gente e ele tivesse orientado a fazer isso constar do prontuário do paciente, que ele indicou a realização do exame, que a máquina estava com defeito, que não estava funcionando, ele vai e coloca isso também no relatório do hospital. Para a nossa defesa fica muito mais fácil, vai ser tranquilo provar o direito dele. Agora, se ele não fizer o dever de casa, e aí entra o nosso papel de trazer essa consciência para ele, provavelmente a gente não ia conseguir comprovar para o juízo a conduta dele, que foi uma conduta regular. A outra coisa, que também um outro erro que decorre dessa fase de diagnóstico, é a interpretação errônea de exame, medidas atrasadas, má execução dos exames laboratoriais. Então, olha, quando a gente fala de exame laboratorial, a gente está falando de uma empresa prestadora de serviços, estamos falando de uma relação de consumo, olha o CDC, a responsabilidade objetiva do laboratório. Eu trouxe aqui um julgado que eu queria ler uma parte com vocês, do STJ, é recente, agora de maio de 2020, que fala justamente sobre essa etapa, né, do erro médico caracterizado na fase de diagnóstico. Então, vamos lá. A prova documental produzida induz a conduta negligente do médico, que prestou o primeiro atendimento à apelada no hospital. Conforme ficha de atendimento, verifica-se que foi feito o seguinte diagnóstico do Dr. X, especialista em ortopedia. Cortou o braço, lavando o aquário. Ferida incisa, face volar de antebraço, sangramento, sutura. Nota-se que no campo destinado a exames complementares do referido documento, encontra-se em branco, ou seja, ele não fez o dever de casa, não preencheu o prontuário, não preencheu o relatório médico. Então, diz aqui, consoante, ele parece muito com aquele primeiro caso que a gente trouxe. Consoante o exame de ultrassonografia, foi constatada a presença de corpo estranho para sua extração. A partir da situação narrada, é possível concluir que o profissional que atuou no primeiro atendimento hospitalar da apelada deixou de averiguar a possível permanência de resquícios de vidro no membro ferido pela paciente, o que, conforme se apurou, poderia ter sido realizado mediante prescrição de exame de ultrassonografia. Tal conduta encontra vedação no artigo 32 do Código de Ética Médica, que diz: aí eu reproduzi aqui o artigo, né? Artigo 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e a seu alcance em favor do paciente. Então, veja, a gente não sabe se ele pediu o exame, a gente não sabe se a clínica estava com o exame, olha só quanta coisa para apurar. Pelo visto aqui, ele falhou no dever de casa e não preencheu o motivo pelo qual o exame deixou de ser realizado. E aí, isso implica na atribuição da responsabilidade.
Porque se ele consegue comprovar que ele prescreveria o exame, mas o exame não foi feito por um problema da clínica, ele está isento de culpa. Mas se ele também não comprova isso, a gente pode pensar aí numa culpa concorrente. Agora a gente vai falar do erro médico na fase do tratamento. Pode se dar por aplicação excessiva de medida terapêutica, pode ser por procedimento tardio, administração de medicamento em excesso. Então, como é que a gente vai verificar se aquele tratamento foi adequado ou não? Quais são os critérios que a gente pode utilizar para isso? Então, a gente tem aqui liberdade de tratamento dentre os aceitos pela comunidade científica. Então, volto a dizer, nós, advogados, não temos que saber qual é o protocolo de cada doença. Somos um time, um médico vai trazer isso para a gente, vai nos auxiliar a interpretar aquilo de forma que aquele artigo, aquelas pesquisas científicas deem suporte à conduta que ele escolheu, tá? Agora, estamos pelo lado do paciente. Como vamos averiguar isso? Para isso, temos o perito médico. Então, ponderação entre riscos e benefícios, lembrando lá da não maleficência, ou seja, o tratamento escolhido pelo profissional, ele tem que trazer algo de bom, ele não pode agravar a situação do paciente, ele tem o dever de informação. Lembra que o dever de informação, ele se materializa para a gente, ele entra no mundo real, ele vem e torna-se apto para produzir efeitos no mundo jurídico. Como? Através de todas as documentações do termo de consentimento livre e esclarecido. É dessa forma que a gente vai trazer a observância pelo médico do dever de informação. A autonomia do paciente. Aí eu coloquei aqui o limite. É claro que o paciente, por não ser um profissional da área, por ele ser paciente, obviamente, ele tem limites. Ele não pode trazer o tratamento prescrito para o Google e dizer para o médico que ele tem que fazer aquele. E aí o médico ele pode dizer, não, esse tratamento eu não quero fazer. Nenhum médico pode ser obrigado também a fazer um determinado tratamento. Ele diz o seguinte, olha, dessa forma eu não vou fazer. A minha atuação é nesse sentido, os protocolos que eu entendo que são devidos são esses. E aí cabe ao paciente decidir se vai continuar com aquele profissional ou não. Então, essa autonomia do paciente, ela também não é uma autonomia ilimitada. E, por outro lado, nós temos o profissionalismo médico, a liberdade de tratamento, ou seja, dentre aqueles tratamentos que estão previstos, que estão já testados, que constam de artigos científicos, que são reconhecidos pela comunidade científica, dentre aqueles ele pode escolher o que melhor se aplica àquele caso concreto. E trazendo sempre a questão do consentimento informado e esclarecido, que volto a dizer, cabe a gente trazer essa consciência para o profissional da área médica, para que ele formalize isso e aquilo não passe a ser um formulário que venha a ter a mesma repercussão do que hoje a gente tem por contrato de adesão. Então, muitos termos de consentimento têm sido invalidados porque eles acabam assumindo essa característica de adesão. E não é isso que a gente quer e existem ferramentas para a gente descaracterizar isso. Eu trouxe aqui também duas decisões do STJ que falam sobre esse tema. Então, vamos lá. O primeiro, recurso que versa sobre o valor da indenização de danos morais em virtude de óbito de nascituro de erro médico. Demora no procedimento do parto. Então, a gente vê que é um erro que ocorreu na fase do tratamento. O outro, que fala sobre inexistência de erro e dever de violação de informação. Divergência acerca do cumprimento do dever de informar por médico que não teria esclarecido o paciente sobre as consequências da intervenção jurídica. Indenização fixada em 100 mil. Explanação sobre o consentimento informado e direito à informação. E aí tem um número do recurso. Então, vocês veem que nesse recurso aqui, esse segundo que eu trouxe agora, que eu acabei de ler, a gente vê que não houve por parte do médico, por parte do profissional de saúde, uma violação ao protocolo. Ele agiu corretamente, mas ele deixou de informar quais eram as possíveis
consequências, os possíveis danos que poderiam decorrer daquele procedimento. E só por isso ele foi condenado em 100 mil reais. Vejam a importância, volto a dizer, de uma atuação preventiva, de conscientizar o profissional da saúde sobre isso e também do paciente, porque se é você está pelo paciente, ele vai fazer uma cirurgia de risco, né? Você pode orientar ele a exigir essa documentação para que ele se resguarde sobre isso também. Erro médico nas fases do tratamento. Então, a gente já falou no diagnóstico, no tratamento e tem na fase pós-tratamento, que é o dever de proteção e vigilância do paciente. Então, eu trouxe aqui mais um recurso do STJ, mais uma ementa de uma decisão, um recurso do STJ. A paciente foi internada no hospital e maternidade em trabalho de parto. Com a realização de procedimentos obstétricos, foi necessário aplicar anestesia pela técnica peridural e ocorreu o nascimento com vida do bebê. Entretanto, após o parto, a genitora permaneceu com indisposição e forte cefaleia, dispneia, febre e dor lombar esquerda, as quais não foram investigadas e muito menos diagnosticadas pela equipe. Veja só, pela equipe médica que concedeu a alta hospitalar. Na persistência dos sintomas, a paciente se dirigiu a outro hospital, ocasião em que foi internada na enfermaria e, ante a gravidade do caso, encaminhada para a UTI, com um quadro infeccioso irreversível, evoluindo para tetraplegia e culminando com o seu falecimento, decorrente de distúrbio metabólico, septicemia, empiemia epidural e infecção do trato urinário. Olha só, tudo tinha ido muito bem. Tinha ido bem no diagnóstico, foi bem no tratamento, mas a violação ao dever de vigilância do paciente nessa fase pós-tratamento culminou um evento morte. Muito triste isso. Então, a gente pensa aqui, né, todos esses casos, quando chegam a gente, quais são os pedidos que mais estão presentes, né? São as ações indenizatórias, são os pedidos indenizatórios de responsabilidade civil. A gente já sabe, né, que a responsabilidade civil é objetiva para o hospital, para a clínica, para o laboratório, e ela vai ser subjetiva para todos os profissionais da saúde? Depende. A gente vai ter que avaliar aonde aquele profissional de saúde está. Ele está no hospital? Qual é a relação dele com o hospital? Ele é preposto do hospital ou ele só reservou a sala para fazer a cirurgia? Isso é importante? Porque se ele não tem um vínculo, né, de trabalho, de prestação de serviço com aquele hospital, a responsabilidade passa a ser do médico. Se ele é preposto do hospital, a responsabilidade civil é objetiva. Então, para encerrar, eu volto, o tempo já está se esgotando, eu queria justamente retomar aquela minha reflexão inicial, né? A gente pode usar os princípios da bioética, do direito médico, para a nossa atuação como advogado. Não só porque isso vai nos aproximar do profissional da área da saúde, isso vai nos aproximar também do paciente, porque isso só traz ganho para todas as partes. A gente tem que respeitar a autonomia, né, do nosso cliente, assim como ele, profissional da saúde, tem que respeitar a autonomia do paciente, assim como o paciente tem que ter essa consciência também da sua autonomia, do seu poder de escolha, que muitas vezes nós, quando nos encontramos nessa condição de paciente, a gente não tem conhecimento dessa liberdade que a gente tem. É claro que é uma liberdade limitada, mas ela existe e muitas vezes a gente não percebe que a gente tem o direito de escolher. A beneficência, trago de novo isso para a atuação do advogado. A gente não quer todas as causas, né? Eu acho que esse tipo de advogado já não tem mais espaço no mercado de hoje. O que a gente está ali é para colaborar com aquele profissional ou com aquele paciente. Que o nosso trabalho traga para ele um ganho e não uma perda, que não se trate de uma aventura jurídica, que a gente avalie se aquele nosso cliente, seja ele paciente ou seja ele médico, se aquilo vai trazer um bem para ele. E aí, sopesar com ele, ó, o consentimento informado aí,
né? A gente não tem um termo de consentimento informado, mas na verdade é isso que a gente está fazendo. Quando a gente coloca as cartas na mesa, bota os custos do processo, os custos da sucumbência, custos de perícia médica, riscos decorrentes e toda a questão do tempo, a gente está trazendo também para o nosso lado o nosso cliente. A gente está fazendo uma equipe, estamos montando um time onde cada um tem a sua responsabilidade, para que a gente não provoque um dano maior ao nosso do cliente que ele já tem. Porque se ele já chegou até você por uma demanda de contencioso, ele já tem um problema. A gente não está aqui para agravar o problema dele, né? A gente também não tem um dever de resultado, a gente tem um dever de meio, a gente sabe disso. E a gente aqui não teve espaço para falar sobre a responsabilidade do médico, o cirurgião, né? Dever de meio, dever de resultado. Vocês sabiam que tem uma discussão que a lei percebe esse dever de resultado, se ele é um dever de resultado ou de meio? Os médicos, né? Os conselhos de classe dos profissionais da saúde têm uma percepção diversa do que tem o judiciário. Como a gente trabalha nisso, né? Então, só a técnica, o conhecimento e o estudo vão permitir que a gente preste um bom serviço. Dignidade da pessoa humana. Sempre essas pessoas chegam com dor a gente. Se é o paciente, o trauma é grande. Se é o médico, é o risco também dele perder a sua licença, de ter uma suspensão. Então, eu fico pensando como o direito médico ele nos ajuda a nos tornarmos advogados melhores, buscando a justiça, respeitando a qualidade da vida, tá bom? Esses são os aspectos que eu queria destacar hoje para vocês. Eu espero que vocês gostem, que se matriculem e que se aprofundem nos estudos, porque senão é aventura jurídica. Sem estudo, a gente não está respeitando a autonomia, a gente não está respeitando a beneficência, a gente não vai estar respeitando a não maleficência, a gente vai estar tratando o nosso cliente como indigno, não vamos trazer justiça, não vamos respeitar a vida. Então, o nosso papel é esse: trazer consciência sobre o nosso ramo de atuação, entender que o nosso trabalho não está só limitado ao médico, a gente pode trazer aí para a gente até aquele médico que trabalha na academia, né? Quando ele dá um atestado lá, quais são os cuidados? Então, quando a gente fala da atuação do advogado na área do direito médico, eu penso até em salão de beleza. Vocês já pararam para pensar sobre a responsabilidade daquele profissional que está administrando ali produtos químicos que causam dano à saúde? Quem é o responsável técnico ali? Então, isso a gente tem que buscar. Isso é direito médico? A gente pode trazer isso para o direito médico. Então, a gente tem salões de beleza, academias, escolas. Temos essa atuação preventiva, né, com todos os profissionais, fisioterapeutas, nutricionistas, equipes de enfermagem. Temos visto agora como as equipes de enfermagem têm ficado vulneráveis nessa situação de pandemia, quais são os direitos que eles podem exigir dos estabelecimentos a que eles estão subordinados, como eles devem direcionar a sua conduta em relação ao paciente, a sua conduta no preenchimento do prontuário e do relatório médico. Então, é um ramo interessante demais, tem muita coisa para estudar, eu digo assim, é ilimitado. E quanto mais você se interessar e mais se aprofundar, mais apaixonado por esse tema você vai ficar. Eu espero ter contribuído com vocês. Agradeço a Verbo Jurídico mais uma vez por essa oportunidade e desejo a vocês ótimos estudos.